Você já se pegou no culto com o corpo presente, mas a mente longe, longe? Já sentiu como se estivesse na igreja, mas com os olhos voltados para o mundo lá fora? Pois é, e se eu te disser que essa história está na Bíblia e que tem um desfecho bem complicado? Termina com alguém caindo da janela e morrendo. Não é exagero, é exatamente o que aconteceu em Atos capítulo 20. Paulo estava pregando, a igreja estava reunida, era o primeiro dia da semana e o culto estava fervendo. Mas um jovem chamado Eutico estava sentado em um lugar perigoso, na janela. A cena é dramática, intensa e cheia de lições para hoje. Porque sejamos sinceros, quantos hoje ainda estão na igreja, mas de olhos e coração voltados para o lado de fora? Vamos conversar sobre isso? Olá, questionadores! Sejam muito bem-vindos por aqui. Tem vídeo novo toda segunda, quarta e sexta. Por isso você precisa se inscrever. Aproveita e deixa seu like, o seu comentário para mim, beleza? Agora, bora pro vídeo! Paulo estava em uma das suas viagens missionárias. Ele havia passado por diversas cidades, pregado o evangelho em lugares hostis, fundado igrejas, enfrentado perseguições. E agora estava em Troade, um porto estratégico. Era domingo e, como costume, os cristãos se reuniram para partir o pão e celebrar a ceia. Paulo sabia que no dia seguinte seguiria a viagem, então ele aproveita para pregar naquela noite. Mas ele não prega por 20 minutos, nem uma horinha, ele fala até meia-noite. Um sermão intenso, cheio de vida, de doutrina, de direção divina. Mas ali no terceiro andar estava Eutico, sentado na janela, talvez tentando pegar um vento fresco, talvez só um pouco, meio desinteressado. E à medida que a pregação seguia, ele foi vencido pelo som. E ele caiu literalmente do terceiro andar. Acabou morto. O impacto foi imediato. A reunião parou, o susto tomou conta do ambiente. Mas Paulo, com aquela fé que move montanhas, desce, se debruça sobre o corpo de Eutico e diz: não se preocupem, a vida ainda está nele. E um milagre acontece. Eutico ressuscita. Agora pare e pense comigo. Se isso acontecesse hoje, numa igreja qualquer, o culto já acabava por ali. Todo mundo sairia contando milagre, postando nos stories, ia viralizar, com certeza. Mas não foi o que aconteceu. Depois da ressurreição, continuou. Paulo voltou para o cenáculo, partiu o pão e continuou a pregar até o amanhecer. Sabe o que isso nos ensina? Que o foco da igreja nunca deve ser só o milagre, mas o evangelho. O milagre é uma manifestação do poder de Deus, com certeza, mas é a palavra que transforma, cura, sustenta. Agora vamos falar da tal da janela. A janela que parece inofensiva, um lugar de conforto, de ventilação, de visão, mas ela é perigosa, porque pode ser um lugar de distração. Quem está na janela está entre dois mundos completamente diferentes. Não está completamente fora, mas também não está completamente dentro. A mente está dividida. E nesse estado de neutralidade, o sono espiritual chega. A janela é o lugar da apatia, da acomodação, da curiosidade que está lá fora. Eutico estava na igreja, mas de olho no movimento da rua. O culto estava rolando, mas ele não estava mais conectado. E a verdade é que tem muita gente hoje dessa forma. Presente fisicamente, mas espiritualmente dormindo, com o coração dividido entre o altar e o mundo. E olha só, a queda não começa com apenas um tombo, começa com uma distração, com um olhar, com um pequeno desvio de atenção, com a sensação de que não tem problema. Foi assim com Davi, por exemplo, quando ele viu Betseba da janela do palácio. Olha o perigo da janela de novo. Um olhar que virou desejo, depois pecado, depois tragédia. Foi assim com o filho pródigo, que tinha tudo na casa do pai, mas deixou o coração ser atraído pelo que estava lá fora. E é assim também hoje.
A janela moderna pode estar no bolso, no seu celular. Pode estar no feed do Instagram, nos vídeos de TikTok, nos vídeos do YouTube, aqueles vídeos que você acessa escondido, sem ninguém saber. A janela hoje tem luzes coloridas, sons envolventes e apelos sedutores. Mas quem se senta nela corre o risco de cair. A sonolência espiritual é real e ela se disfarça de cansaço, de rotina, de já ouvi isso antes. É aquele momento em que a mente desliga no meio da pregação, a palavra está sendo liberada, o Espírito está agindo, mas a pessoa já está pensando no que vai comer depois do culto. Quem nunca, né? Ou na mensagem não respondida do WhatsApp. Eutico estava ali, ouvindo Paulo, um dos maiores pregadores da história, e ele dormiu. Isso nos mostra que a sonolência espiritual não escolhe lugar nem ocasião. Pode ser no culto mais fervoroso, na vigília mais intensa. O problema não é o ambiente, é o estado do coração. E quando a gente se desliga, a queda é só uma questão de tempo. Mas também aprendemos com Paulo. Quando alguém cai, a igreja não deve acusar, mas agir. Paulo não subiu no púlpito para repreender Eutico, nem fez um sermão sobre crente sonolento. Ele desceu, ele se inclinou, ele abraçou. E naquele abraço a vida voltou. A igreja precisa reaprender a abraçar os que caem. Não com julgamento, mas com compaixão. Precisamos descer do nosso orgulho e alcançar quem caiu. Porque a verdade é, todos nós temos uma janela na nossa vida. Um lugar onde corremos risco, um ponto fraco. E se o Senhor não nos segurar pela mão, também podemos cair. Por isso, quando alguém escorrega, a missão da igreja não é empurrar mais, é resgatar. E se você se identifica com Eutico, se sente que caiu da janela ou que está prestes a cair, eu tenho uma boa notícia para te dar. Ainda há vida em você, ainda tem esperança, ainda tem perdão, porque Deus pode te levantar de novo, pode te restaurar, pode te trazer de volta para o cenáculo, para o altar, para a comunhão. Basta se arrepender, voltar o coração para Ele e confessar: Senhor, eu dormi, eu me distraí, eu me perdi, mas eu quero voltar. E a Bíblia garante, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Não importa o quão fundo foi a sua queda, a mão de Deus ainda pode te alcançar. Paulo poderia ter encerrado o culto após o milagre, mas ele entendeu que o mais importante não era o feito extraordinário, mas a continuidade da missão. Ele voltou, celebrou a ceia, continuou pregando. Porque o que sustenta a fé não é a emoção de um momento, mas a constância na palavra. A igreja não vive de eventos, mas de fundamento. Não vive só de mover, mas de compromisso. E o texto termina dizendo que levaram Eutico vivo e todos ficaram grandemente confortados. Que essa seja nossa realidade também. Que os jovens voltem a viver, que crentes adormecidos despertem, que a igreja possa se alegrar com vidas restauradas. Então aqui vai o meu convite para você. Saia da janela, desça desse lugar perigoso de distração e volte a focar no que Deus está fazendo. A janela pode até parecer atrativa, mas a queda não vale o risco. Volte seu coração para o altar, ouça a voz do Senhor, deixe a palavra te sacudir por dentro, porque ainda hoje há vida para quem parece estar morto. Ainda hoje há esperança. Obrigada por ficar comigo até o final. Espero que tenha gostado desse tema. Se gostou, é hora de checar se você já está inscrito, dar o seu like, comentar e compartilhar com um amigo, beleza? Eu vou ficando por aqui. Fique com Deus. Abraços. Tchau, tchau.